Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, por favor. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11. Na semana passada nós ministramos sobre os versos 30 a 36. Eu quero lançar luz sobre o 30 a 32, mas eu vou ficar do 33 ao 36, ok? Aleluia, nós estamos falando sobre a voz de Deus. E em vários aspectos, momentos, circunstâncias, intensidade, canais, manifestações, enfim, como ouvir a voz de Deus, como entender a voz de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso esta noite. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11, de uma forma bem sintetizada. O verso de número 30 e 31 diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Veja que nesses dois versículos aqui, Paulo está trazendo à memória, à medida que ele vai escrevendo a carta aos Romanos, que Israel no passado, por negligenciar, por desprezar o governo, a presença de Deus, foi submetido a dias e dias sombrios, para que então a igreja pudesse se manifestar, que é o mistério escondido de Deus. A dureza do coração de Israel para entender o propósito e a vontade de Deus, diz que então a igreja passa a ser gerada por causa dessa desobediência. É como uma transferência. Não é muito diferente dos dias de hoje. Algumas pessoas, quando resistem a ouvir a voz de Deus e entender o propósito de Deus, ou desprezar o governo de Deus, acaba transferindo oportunidade para outros. E aí diz assim, você pode dizer assim: por que fulano chegou na frente, começou há pouco tempo, já está tão longe? Por que fulano está tão próximo, com tanto sucesso assim? E eu que estou há tanto tempo, parece que não consigo. E o que está acontecendo? Se em algum momento você desprezou a voz de Deus, em que circunstâncias? Experiência, sentimento, sensibilidade, palavra, desprezou. Alguém que pegou, fluiu, foi adiante. Então isso pode continuar se repetindo. Ok? De uma forma bem sintetizada. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Algumas pessoas até comentaram nas redes sociais que eu postei a mensagem da semana passada: pastor, como isso é possível? Por que Deus permite, ou por que Deus nos cerra por algum tempo debaixo da nossa própria desobediência? Para não tratar, mas eliminar nosso orgulho. E algumas pessoas são tão orgulhosas que ficarão cerradas baixo a sua desobediência por muito tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. Outra geração vai nascer, e outra geração vai prosperar, e outra geração vai romper, até que o orgulho não seja tratado, mas completamente eliminado. Aleluia! Vamos entender agora um pouquinho melhor disso. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja que os juízos de Deus são tão profundos, que só mesmo, é o que a Bíblia está nos dizendo, a presença do Espírito Santo para nos revelar. E os caminhos de Deus são tão inescrutáveis que o único acesso a eles é pela pessoa de Jesus. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, os caminhos de Deus são inescrutáveis, é impossível alcançá-los, atingi-los, conquistá-los, andar por eles. Não, não é impossível. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz aos caminhos inescrutáveis.
Aleluia de Deus. Versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo está invocando na sua memória a continuidade do cântico de Jó. Veja que a Bíblia tem uma conexão sobrenatural, ativa a mente da gente. Por isso é importante conhecer e amar a palavra. É uma continuidade do cântico de Jó. Ele está invocando isso na sua memória, como quem diz, eu entendo isso. Versículo de número 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo aqui é incrível. Esse versículo está dizendo, está garantindo a mim e a você, que ninguém ganha de Deus na arte de dar. Quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Ninguém vence a Deus na arte da dádiva, na arte de dar, na arte de prover. Deus é Jeová Jiré, Deus provedor. Alguém pode dar um aplauso a Ele? Ninguém pode vencê-lo na arte de dar. E aqui vem um segredo. Quando nós conhecemos Deus como Jeová Jiré, a Bíblia registra isso no livro de Gênesis capítulo 22, versículo 14. Gênesis capítulo 22, versículo 14. É exato momento em que agora Isaac está sendo oferecido. E naquele momento da provisão, em que o carneiro estava com chifres amarrados, para substituir o menino, então a Bíblia diz assim: porque ele será chamado, conhecido como Jeová Jiré, Deus provedor. E aqui vai a chave. Qual é a chave? Todas as vezes que Deus te pedir um Isaac, Deus não quer seu Isaac, Deus quer você. Aleluia, aleluia. Quando você entregar o seu Isaac, Deus vai te achar. E o 36 então, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quantos podem dizer amém? Diga graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Eu quero que você ouça em alto e bom som. Independente do que esteja passando, do que você passou, ou do que você esteja passando, mesmo que você não perceba, que você não note, que você não ouça, que você não consiga ver, Deus nunca te abandona. Aleluia. Ele nunca te abandona. E na sua fidelidade como Deus, como Pai, como provedor, quando o pastor Eduardo Reis esteve aqui na nossa conferência bíblica, houve um momento em que ele ministrou sobre Deus que é Senhor. E quando ele ministrava sobre isso, ele destacou um momento sobre o senhorio daquele que é Senhor e sobre a nossa vida, que só é digno ou só tem direito de ser Senhor de alguém, se esse Senhor for capaz de suprir a necessidade desse alguém, que ele é Senhor. Porque ser Senhor significa aquele que supre toda a necessidade. Ele é Senhor, Ele é pastor, Ele é Deus provedor, e Ele não deixa você um minuto sequer. Deus nunca te deixa sozinho. Às vezes a impressão que temos é que estamos sozinhos, mas em nenhum momento Deus nos abandona ou nos deixa só. Porque pertence a Deus, veja o versículo de número 36, porque dele, por ele e para ele. Repita comigo, diga, porque dele, por ele e para ele, diga, são todas as coisas. Queridos, Deus está em todos os lugares. Quando Jesus diz isso à mulher samaritana, ele diz que Deus é Espírito. Deus está em todos os lugares
E Deus tem, isso é maravilhoso no entendimento, Deus tem todas as formas, Deus tem, Deus detém, está em Deus todas as formas e meios, instrumentos de se comunicar com seu povo. Nós não podemos colocar Deus em um único formato e imaginar que Deus só fala assim ou assado. Perceba que Deus, Ele tem uma forma muito particular dele em se revelar. Algumas pessoas que imaginam que Deus só fala assim, perceba, de repente quem ouvir a voz de Deus e considerar que ouviu de uma forma mais especial do que quem ouviu hoje, considerar que é mais especial em relação a quem ouviu ontem, pode produzir no sentimento de quem ouviu ontem, que de repente Deus falou tão pouquinho, que está faltando alguma coisa, porque o que ouviu hoje parece que ouviu melhor. Não é que Deus fala mais ou menos, ou mais audível, ou menos audível, ou melhor ou mais atraente para um ou para outro. É que Deus tem ferramentas e instrumentos de se comunicar diferente, porque Ele não pode ser contido. Deus fala conosco todo o tempo. Deus fala conosco, o vento é um instrumento de Deus para falar, o sol é um instrumento de Deus para falar, a chuva é um instrumento de Deus para falar. A Bíblia diz que a neve que cai do céu e para lá não torna, é uma forma de Deus falar. Até o estranho que passa do outro lado da rua é uma forma de Deus falar. O rio é uma forma de Deus falar, o mar é uma forma de Deus falar, a dor é uma forma de Deus falar, a cura é uma forma de Deus falar. Deus está falando o tempo todo, a todo instante. A pergunta não é se Deus está falando, mas se nós estamos ouvindo. Sabe qual é a palavra de Deus para você esta noite agora, nesse instante? Isso foi derramado no meu coração durante o dia hoje. Deus está preparando um dia para falar com você de forma tão audível e tão clara, que vai ficar absolutamente claro que Ele sempre esteve com você. O versículo de número 36 diz: em todas as coisas Ele estava lá e falava comigo e falava com você. O que Deus está fazendo comigo, pastor? Existe um propósito de Deus por trás de todas as coisas, e Deus não vai abrir mão de que esse propósito aconteça na minha e na sua vida. O que me faz ver as circunstâncias diferentes? O que me faz crer que a voz de Deus está sendo mais ou menos clara para mim? Eu e você somos uma construção de valores, de uma série de coisas, circunstâncias e pessoas que nos fizeram ser quem somos. Nós somos uma soma de coisas que vêm, por exemplo, dos nossos avós. Somos um conjunto de valores de coisas que vêm dos nossos pais. Somos também uma soma de valores de coisas que vêm dos nossos amigos, na rua, na nossa comunidade local, no nosso dia a dia. Somos também uma soma de coisas e valores que a religião imprimiu em nós. Isso que eu e você nos tornamos, essa construção, essa edificação, esse indivíduo, que tem hora que o marido para e fala: você está falando igual sua mãe. Tem hora que a mãe para e fala para o menino: você me lembra muito seu avô. Tem hora que alguém para e fala: você me lembra aquele homem lá da esquina do bairro da casa que a gente morava. Nossa, do jeito que você falou agora, me lembra a sua professora de português. Perceba que nós fomos sendo construídos com uma série de valores, e isto formou a estrutura da nossa vida. Há alguns que acreditam tanto nisso, que sempre antes de afirmar alguma coisa diz: como minha mãe dizia,
Ou, o meu pai sempre dizia. Ele já está dizendo o seguinte: não importa o que você fale para mim de novo, o que vale é o que eu ouvi do meu pai há 60 anos. Isso define você. E define você o suficiente até para dizer: Deus está falando ou não. Para algumas pessoas, não importa o quanto Deus grite, a voz do pai, do avô, do tio, ou do cara da mercearia da esquina de quando era adolescente, ainda prevalece como o conselho que construiu essa pessoa, que é você. Percebe? E envolvido nisso, a gente esquece que tudo é dele, por ele, para ele, todas as coisas para a glória dele. Só que a gente precisa lidar com calma com essa circunstância. Por quê, pastor? Porque esses valores que nos construíram, e isso que nos deu a estrutura da nossa vida, quando isso começa a se perder, ele também é prejudicial, porque perder muitos valores que nos construíram é como definhar as nossas experiências. É aqui que entra a necessidade do novo nascimento. É aqui que entra a necessidade de que Deus se torne absolutamente Deus em nós. Porque à medida que isso se perde, a gente se desconstrói. E quando você perde a referência de uma voz de um pai que já morreu e está na sepultura, você precisa da voz de um pai que morreu, mas ressuscitou e está vivo. E tudo é por ele, para ele e para a glória de Deus. Aleluia. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Quando você percebe que essa estrutura que é você está à beira de ruir, porque você começa a ser confrontado com alguns valores, quando você vem, a intenção de Deus não é destruir esse edifício por completo, porque a nossa atitude de rebelião, desobediência, cabeça dura, teimosia, essa nossa exposição e fragilidade, também chama a atenção de Deus. Meu Deus do céu, se não houvesse pecado, não tem necessidade de condenação. Se não houvesse mentira, não tem necessidade de verdade. E se não houvesse o extremo daquilo que é ruim, você consegue imaginar aonde Deus ia parar? Para algumas pessoas que têm um conceito que isso nada importa. Então o que está acontecendo comigo quando parece que eu estou ruindo? É porque em toda edificação há momentos em que você percebe que em algum momento, algum estágio, algum pedaço da construção está comprometida. Mas não é todo o prédio, pode ser apenas um tijolo que se desgastou, está correndo o risco de ceder. Então o que você tem que fazer é identificar esse tijolo frágil, substituí-lo por um tijolo novo e colocar ali um valor, uma experiência, uma expectativa, uma graça nova que te recompõe. Significa que você não precisa excluir a memória das pessoas que foram importantes na sua vida, mas à medida que algum valor já não te serve mais, substitua pelos valores de Deus, pelo caráter de Deus, pela vida que existe em Deus. Ah, meu Deus, tem alguém aí? Diga graças a Deus. Por que algumas pessoas se assustam quando começam a viver uma nova vida em Deus? Porque a grande parte do julgamento que nós fizemos, presta atenção nisso, muito pouco, oh meu Deus, gente, aqui ó, e já chega aqui, muito pouco do que nós decidimos sobre a vida, foi decisão nossa. A grande maioria delas, das decisões, foram as pessoas de fora que decidiram por nós. Meu pai achou que era melhor. Minha mãe achou que era melhor. Na verdade, eu tenho um amigo lá na escola que ele achou que era melhor. Não foi o meu professor de português que achou que era melhor. Não, na verdade foi o meu noivo que achou que era melhor. Na verdade foi o meu patrão que achou que era melhor.
E na verdade foi um filme que eu assisti e achei que aquilo era o melhor. Na verdade foi uma frase que eu li e entendi que aquilo era melhor. Sabe o que os estudiosos de comportamento dizem? 90% das decisões que a gente toma até um determinado momento da vida nunca foram nossas decisões. Nós tomamos porque alguém tomou por nós e disse: faz assim que é melhor para você. E a gente fez. Todas as decisões tomadas fora do propósito de Deus nos levaram a um conflito. Nos levaram a um beco sem saída. E chega um momento que Deus nos para. Chega um momento que Deus nos trava ali. Porque Deus diz assim: está na hora de você começar a viver as experiências e tomar decisões pelas experiências que você tem na sua individualidade, no seu particular, na sua forma de viver. Comece a viver pelas tuas orações, pelos teus jejuns, pelas tuas tomadas de atitude, pelas tuas decisões. Aprenda com seus riscos. Caia dos tombos que você levou, não das rasteiras que te passaram. Quando você se levanta dos tombos que você leva, porque você então vai poder se levantar mais forte, porque esse é o grande segredo. É muito mais difícil você tentar mudar a opinião dos outros sobre você. É mais fácil você mudar a você. Então todo o resto começa a ser diferente. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. E aqui eu começo a concluir. Preste atenção o que a Bíblia está dizendo no versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Diga amém. Pastor, como é que eu conduzo a minha vida de tal forma que eu consiga substituir os tijolos desgastados e comprometidos na minha estrutura, e o novo de Deus apareça em mim? Pastor, como eu faço para atrair o novo de Deus? Qual é o processo de Deus para isso? O que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, preste atenção. Tudo começa pela sua capacidade de pensar. Preste atenção. Quando eu digo que a fé não é sentimento, a fé não é emoção. Gente, presta atenção. Presta atenção. O nosso cérebro é dividido em duas partes: razão e emoção. Você ouve com razão, mas você só decide com emoção. Percebe? Você ouve com razão. Máquina de lavar, última geração, autoprocessamento, baixo nível de ruído, extremamente econômica, sabão amaciante, alvejante, clareamento das roupas, separação por cores, um sistema que reconhece a cor para que não haja mancha. Razão. Você só compra por emoção. Você precisa de uma dessa, porque você está muito cansada. E você diz: eu não vou comprar porque ela é de última geração. Vou comprar porque eu estou cansada. Todas as suas decisões. Você sabe por que às vezes quando a gente prega uma mensagem que trabalha a sua razão, se você não se esforça para jogar para o seu nível de emoção, você não responde ela. Porque você não responde por razão. Você só responde se te emociona. É por isso que quando você pensa e você ouve Deus, é Deus do impossível. A palavra impossível não existe. Não existe. Ela existe na falta da crença de quem Deus é. Ela só existe porque alguém olhou uma circunstância e diz: é impossível. Mas você tem uma segunda opção: é Deus trabalhando nessa causa.
O médico acabou de dizer que está na UTI desenganado. Não há o que fazer. Ei, Deus trabalhando numa causa incrível que glorificará o seu nome. Não há documentação suficiente, não há crédito aprovado. Ei, Deus mudando a forma de agir na minha vida, porque tudo é dele, por ele, para a glória de Deus. Aqui começa. Oh, Ramandarabaxo. Aleluia. Como que começa? Pensando em quê? Deus de portas abertas, Deus de provisão, Deus que abre e ninguém fecha, Deus que dá vida, Deus que levanta, Deus que é fiel em todo tempo, está em cima. Nenhum outro tempo ouviu-se falar sobre um Deus que trabalha como esse Deus. Então você começa a pensar: a casa, a cura, a vitória, os filhos, o casamento, os documentos, a porta aberta, o milagre de Deus, o escape de Deus, o livramento de Deus, a provisão de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus pode. O que está conectado ao pensamento? O poder de declarar. Porque quando você declara, você manifesta seu pensamento. Pastor, está na Bíblia isso, pelo amor de Deus. Provérbios 23:7. Aquilo que o homem imagina, aquilo que o homem pensa, nisso ele se torna. Irmão, nada do que você está vindo, pelo amor de Deus, nada do que você está vindo deixou de ser pensado antes. Essa coluna foi pensada, esse púlpito foi pensado, esse teclado foi pensado. Pastor Wagner disse, ele pensou, ele imaginou. Vicente perguntou: como é que você quer o púlpito? Eu quero assim. Como é que o pastor disse que era isso aqui? O nariz, ele pensa no púlpito e ele coloca isso para fora. Púlpito, palavra, pensamento, palavra são manifestação dos pensamentos. Eu quero um púlpito com um nariz, que tenha um nariz e que tenha esse formato. Isso surgiu. Tudo na vida é assim. Primeiro, começa pensando. Segundo, manifestando. Vou falar agora, casa, vida, documentos, agora, saúde, finanças, agora, livramento, meus filhos, casamento, agora, a van que eu preciso, o caminhão que eu preciso, o negócio que eu preciso. Oh, meu Deus do céu. Pastor, por que a gente não vê mais? Porque a gente não pensa em Deus. É bíblico, pastor. Os meus pensamentos não são iguais os seus pensamentos. Os meus pensamentos mais altos. Como é que eu atraio o novo de Deus? Eu penso, eu falo e começo a agir. Glória a Deus. Começo a me mover, começo a me posicionar. Por quê, pastor? Porque a ação são as palavras do pensamento em movimento. Você pensa, posso fazer isso? Aí você diz, eu vou tocar isso. Aí você vai para a escola e toca isso. Fica aí sentado só assim. Sabe o que as pessoas começam a fazer no culto? Pensando, tá? Eu vou falar pensando. Deus podia visitar essa casa, né? Será que Deus podia curar como antes? Pensando. Será que Deus pode falar? Pensando. Será que Deus ainda é o mesmo? Não vai sair daí. Não vai sair. Começa a falar. Deus que fala, Deus que cura, Deus que move, Deus que anda, Deus que liberta, Deus que restaura. Começa a falar e começa a agir de pé, aplaudindo,
exaltando. E aquele que está doente se move. E aquele que está triste se alegra. E aquele que está calado comece a falar. E aquele que está abatido comece a se mover. Meu Deus do céu, preste atenção. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Ministério de louvor, vem aqui comigo. Fica de pé comigo. Diga comigo aquilo que eu penso sobre Deus. Diga. A Bíblia diz: os pensamentos de Deus são mais altos. Diga, a Bíblia diz: os pensamentos de Deus são mais altos. Diga para alguém que está do seu lado: comece a pensar mais alto. Comece a pensar mais alto. Não diga para ele mais. Não, diga mais alto. Diga mais alto. Diga mais alto. Diga comigo aquilo que eu penso. Eu tenho que declarar. Diga, continua comigo. Quando eu falo, quando eu declaro, eu manifesto o que eu estou pensando. Mas depois de falar, eu preciso agir. Porque quando eu estou agindo, o que eu pensei começa a se movimentar. Diga, é aqui que Deus entra. Aleluia. O que são palavras? Palavras são pensamentos e ideias que você manifesta, porque você pensou sobre isso. A conexão fica assim. A ação são palavras em movimento. As palavras, pensamentos e ideias que se manifestaram. Os pensamentos e as ideias concentram o poder de Deus. O poder de Deus está concentrado na autoridade que é liberada. A autoridade liberada sobre nós chama a existência aquilo que não existe. E tudo aquilo que não existe manifestará Deus, porque Deus é tudo o que existe. Nele, por Ele, para a glória de Deus. Diga comigo, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. O pensamento está em Deus, a ação estará em Deus. Diga, tudo começa em Deus. Diga, quando eu penso, quando eu falo e quando eu tenho atitude, Deus será experimentado. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça. Meu Deus. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A partir desta noite, ninguém mais vai decidir por você. Deus está dizendo que está iniciando uma temporada de experiências tão profundas com Deus, que a sua mente será visitada por tanta criatividade de Deus. Meu Deus, 5 pegou. Eu vou falar de novo. A partir desta noite, a sua mente será visitada com o poder da criatividade de Deus. Aleluia. Você não tinha pensado, Deus vai te dar. Comece a declarar e agir. Deus está dizendo a alguém aqui: eu quero ser experimentado. Oh meu Deus, isso é muito forte. Deus está dizendo: eu quero ser experimentado por alguém aqui esta noite. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 10, diz que Ele veio para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Levante o rosto.
Quem tem ouvidos, ouça. As coisas da sua vida vão começar a mudar quando você entender que você só vai para frente quando você firmar uma parceria com Deus. Sem reservas. Tudo é dele, para ele, por ele, para a glória de Deus. Levante as tuas mãos lá em cima. Diga: Espírito Santo, eu vou sair do meu lugar e vou para o altar. Debaixo desta palavra, eu vou para o altar e vou afirmar, concordar a minha parceria com Deus. Em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho, em tudo que eu faço, eu farei com Deus, por Deus, para a glória de Deus, porque eu quero experimentar Deus. Eu quero experimentar Deus como Ele é. Oh, se é verdade, eu quero que você saia do seu lugar agora. Venha para o altar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante seu rosto, olhe para cá. Ok? Olhe para cá. A partir de agora, eu quero que você pense: pastor, eu tenho tantas coisas que eu preciso de Deus. Eu tenho tantas coisas, pastor, que eu preciso alcançar. Pastor, a lista é grande. Eu quero, em nome de Jesus, como prova que Deus é o Deus da palavra e que tudo é dele, por ele, para ele. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Feche os teus olhos. Traga à sua memória agora aquilo que pode te dar esperança. Eu quero que você tenha um pensamento sobre alguma coisa que você precisa que Deus seja experimentado. Casa, família, casamento, finanças, ministério, documentação, imigração, agora, empresa, contrato, sociedade que está te angustiando, negócio que você fez e se sente amarrado e não consegue sair de lá. Agora, filhos, agora, isto, comece a pensar como Deus age aí. Comece a pensar, Deus abrindo, Deus fechando, Deus abatendo, Deus levantando, Deus fazendo, Deus mudando, Deus visitando, o juiz, o promotor, a imigração, a empresa, o dono da empresa, o patrão, a empresa do financiamento do carro, o banco do mortgage, Deus visitando, Deus visitando, Deus visitando, Deus entrando, a graça de Deus entrando, a liberdade de Deus entrando, no hospital, na UTI, no exame médico, agora, na corrente sanguínea, na espinha, agora, na raiz do câncer, agora, na ferida, na dor, agora, em nome de Jesus, aquilo que você está pensando, eu quero que você comece, não precisa gritar, não precisa falar alto, mas começa a falar agora. Abre a tua boca e vai balbuciando, vai falando. Casamento restaurado, finanças restauradas, documento nas mãos, PR na mão, cidadania na mão, inglês na minha mente, inglês fluente na língua, agora, a van que você precisa, o caminhão que você precisa, a companhia que você sonha,
sonha. Agora, 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 agora. Tira a palavra impossível e coloca Deus na frente. Deus que abre, Deus que faz, Deus que dá, Deus que cura, Deus que está agindo. Agora, agora, aquilo que você pensa, isso você se torna. Declara com os teus lábios. Agora, 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 em nome de Jesus. Diga, diga: restauração da casa, salvação dos filhos, reconciliação da família, perdão dos pecados. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Casamento, agora, agora, agora. Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora, agora, em nome de Jesus. E aqueles que acreditam nesta palavra, levante as mãos lá em cima e comece a glorificar. Atitude, atitude, atitude. Comece a agradecer, comece a agradecer, comece a agradecer, comece a agradecer. A Ele a glória. A Ele a Fecha os teus olhos, diga: querido Jesus. Diga comigo: querido Jesus. Tudo aquilo que até hoje impediu que os meus pensamentos se manifestassem em palavras, e as minhas palavras em atitude, e que a minha atitude experimentasse Deus, em nome de Jesus, sai agora. Diga: a partir desta noite eu vou experimentar o favor de Deus em um nível mais alto. Diga: em nome de Jesus. Se a tua oração é fiel e verdadeira, recebe o que do céu vai descendo sobre a sua vida agora. Agora, quantos podem aplaudir a Jesus?